Graça e paz para todos vocês. O privilégio de estar aqui. E de encontrar com Jesus aqui. O privilégio de estar aqui. De logo ao entrar receber o abraço dele. O privilégio de encontrar Jesus entre vocês. E o Senhor aqui é tão real. Amém? E Ele começa agora a aquecer os nossos corações. Eu posso ver o quanto Ele vai derramar do amor dEle sobre nós nessa hora. Quanto Ele nos ama de verdade, o quanto Ele deseja que a gente entenda o quanto Ele é real, que Ele está fazendo parte das nossas vidas. Privilégio de estar com o pastor Cleiton, meu Deus, meu filho Felipe, primogênito, te amo. Também o Murilo, Mariana, discípulos queridos, pastor dos jovens. Estou vendo ali os pastor Sandro, pastora Vilma. Meu Deus. Tão bom ver o pastor Bruno, né? Vamos fazer assim vamos aplaudir. Vamos honrar o pastor Bruno pela presença dele, estar com a gente. Um aplauso de honra. Dá honra a quem é digno de honra. Esse é o momento mais lindo. Esse é o momento mais sublime da história dessa igreja. Esse é o momento do céu na história dessa igreja. Se você é membro dessa igreja, dá para ficar eufórico. Esse é o momento em que os homens e as mulheres dessa igreja dizem assim: Deus, nós não damos conta. E Deus fala assim: isso é ótimo. Isso é ótimo. Vocês agora vão depender exclusivamente da minha presença. Essa igreja tem uma história linda, linda, linda. Eufórica, contagiante. Mas esse é o maior momento. Vamos olhar para esse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Eu quero ler esse texto para que a gente possa entender com a simplicidade dessa história. História muito simples. Um leproso aproximou-se dele. Aqui, se você olhar os textos anteriores, refere-se a Jesus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me ou curar-me. Cheio de compaixão, fale comigo, cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. Queridos, Deus tem falado para nós, Deus tem falado para homens e mulheres em nosso país, algumas coisas muito claras. Primeira coisa que Ele tem falado, Ele quer que a gente venha entender, que Ele quer ser conhecido como Pai. E Ele tem dito: tudo bem, é bom me experimentar como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, como o grande provedor Jeová Jireh, como Deus grande, digno de ser adorado. É ótimo, mas eu quero nesse tempo ser conhecido como Pai. Como Pai.
Eu estava na cidade de Vitória, no Espírito Santo, encontrei com uma mulher que foi minha ovelha há 22 anos atrás. Ela muito altruísta, muito elegante, muito triunfante, muito badalada, muito famosa, muito vencedora, uma graça imensa, tudo o que ela faz prospera, muito, enfim, um sucesso de pessoa. E eu a encontrei, e ela estendeu as mãos humildemente, pediu oração, e quando eu fui me dirigir a ela, assim para orar, o Senhor falou assim com ela, falou assim: ore, para que ela me conheça como Pai. Quando eu comecei a orar, ela disse: para, pastor, para, essa oração não dá para mim, eu não sei o que é um pai. E por que Deus quer ser conhecido como um pai? Porque a nossa intimidade com Ele vai fluir. Você está entendendo isso? Diego e Lili, vai fluir. Conhecer Deus como Pai, experimentar Deus como Pai. Salmo 68, versículo 6: eu sou o Pai dos órfãos. Tem algum órfão aí, alguém com espírito de orfandade? Ele é o seu Pai. Ele quer que você conheça Ele como um Pai. Pai. Esse é um tempo que nós precisamos chamar Deus de papai. Pai, 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 horas, Pai, 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 Pai. Aí nós vamos conhecer o que é orar sem cessar. A criança fica dentro de casa: mãe, não precisa de nada, só porque pensou alguma coisa: mãe, mãe. A igreja: pai. Ela riu porque é verdade. Pai, 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 amém? Outra coisa que Deus tem desejado de nós, porque nós desejamos andar em vitória, amém? Sermos constantes do Senhor. Para isso o quê? Meditar na palavra de dia e de noite, sabe? Junto com isso, orar mais. Uma outra coisa que Deus tem falado, desejado tanto de nós, os filhos. Deus, sim, é verdade, Ele quer essa geração cheia do Espírito Santo, amém? Uma igreja cheia do Espírito Santo, poderosa, abundante nos frutos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, também cheia de conquistas. Mas Ele quer uma geração, uma igreja curada, cheia do Espírito Santo, cheia de conquistas, mas curada. Tem uma alma curada. E nós vamos para a história dessa pessoa. Aqui está o valor de uma pessoa. E diz o texto que era um leproso, um homem. Um leproso aproximou-se de Jesus. Ele, acostumado a carregar um peso imenso, uma carga insuportável, ser sempre conhecido como o maldito por ser leproso, nunca um afago, nunca um afeto, sempre exigência, cobrança, palavras duras, sempre exclusão: você não é daqui, sai daqui, você não é bem-vindo aqui. Essa era a vida, o decreto. E esse homem rompe algumas leis estabelecidas. Você precisa romper algumas leis estabelecidas. Uma vez leproso, sempre leproso. Uma vez maldito, agora a morrer maldito. Salmo 68, versículo 6 também diz que Deus liberta os presos e os leva à prosperidade, amém? Tinha uma outra lei que esse homem não poderia aproximar de nenhuma pessoa sadia, especialmente de um mestre da lei. Mas no impulso, alguém que tinha vida, que entendeu: não, eu tenho uma vida ainda, eu tenho vida, eu estou respirando, eu sou alguém, eu tenho dores, tenho marcas de dores, feridas, frustrações, nada deu certo na minha vida, mas existe um Deus, e esse Deus será por mim. Existe um Deus. E ele olha para Jesus, ele fala:
Ele reflete esse Deus. Ele é amor. Ele no impulso, no último sopro de vida, rompendo todas essas leis estabelecidas, ele aproxima de Jesus. Não podia, mas ele aproxima de Jesus, quebrando todas as palavras estabelecidas. Você nunca vai dar em nada, sua vida é complicada. E ele aproxima de Jesus uma pessoa. Precisamos valorizar as pessoas, estar com as pessoas, amar as pessoas. Eu gosto muito das palavras do pastor Léo Stockton, que inclusive esteve aqui, muito sábio. Mas tem uma palavra dele que ele fala sobre honra. Ele fala assim: precisamos honrar a Deus. Ele faz uma descrição sobre a honra a Deus. Precisamos honrar os pais. Ele faz uma belíssima exposição aí sobre honrar os pais. Honrar as autoridades. Puxa, ele vai longe nisso aí. Honrar os líderes, aí ele se esmera. Mas tem uma coisa que ele leva a nos deliciar. Nós precisamos honrar a pessoa. Uma pessoa enquanto semelhante. Honrar a pessoa. Esse homem era um leproso, mas era uma pessoa. Esse homem tinha problemas, tinha uma vida complicada, não cheirava bem, mas era uma pessoa. Ele naquele impulso, ele aproxima de Jesus, rompendo leis, crendo, buscando o valor de uma pessoa. Que está um princípio. Outra experiência que nós temos nesse texto, que é o poder da humildade. Fale comigo: o poder da humildade. Ele tinha uma vida absolutamente miserável, excluída, amaldiçoada, rejeição, dores. Queridos, aquela lepra não era mais externa, era interna, era a alma ferida. E ele, habituado em reclamar, agora ele tem um impulso que ele resolve clamar. E o texto diz que ele, no versículo 41, que ele vem e suplica a Jesus de joelhos. Ele não veio para Jesus exigente: Senhor, onde o Senhor estava, que essa maldita lepra me pegou, aleijou a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. E certamente esse homem era um adulto, porque Jesus não o chamou de filho, ainda que Jesus tivesse um coração de pai para com ele. Amém? Aquele jovem, por exemplo, que foi carregado pelos amigos, quando a casa estava cheia, e a parte externa também, que levaram pelo alto, pelo telhado, e desceu à frente de Jesus. Primeiro que Jesus falou com ele: filho. Por que ele falou filho? Porque era um jovem. Os mestres chamavam os jovens de filho. Esse não, era um adulto. Quantos anos de história, quanto tempo perdido, carregando uma carga, dores na alma, feridas profundas. Mas ele não vem agora exigente, ele vem clemente. Ele humilde, ele diz assim: se queres, pode curar-me, purificar-me. Então a humildade aqui se manifestou primeiramente ele se ajoelhando, mas ele deu um passo importante seguinte. Qual foi o passo? Ele despojou. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, ele diz o seguinte: despojai-vos de toda imundícia. O que é despojar? É abrir o coração, é expor a dor, é enfrentar a dor, é contar. O profeta Isaías diz, que o Senhor diz: a este eu estimo, a este eu honro. Quem Deus honra? Ao humilde, ao quebrantado de coração e aquele que treme diante da minha palavra. Amém? O que é ser quebrantado de coração? É despojar, é abrir o coração. Aqui está o que está dentro de mim. Despojar. Agora, quando alguém está despojando, como esse homem, contando, o despojar é admitir. Ele estava reconhecendo que ele era um leproso.
que ele era um ferido, que ele tinha uma carga pesadíssima na sua alma, que ele não aguentava carregar mais, e que se ele insistisse em carregar, a vida dele ia continuar aquela eterna repetição. Ele despojou. Agora, o que fazer quando alguém começa a despojar? Deixa a pessoa despojar, deixa ela abrir o coração, deixa. E quando a pessoa começa a abrir, ai meu Deus do céu, que hora que ela vai parar? Meu irmão, mas Deus é fiel, Deus é bom. Meu irmão, presta atenção, lembra desse milagre que Deus fez na sua vida, vamos agradecer, irmão. Não é isso. Os chineses falam, quando uma xícara está cheia, não dá para colocar nada, é verdade ou não é? Se a pessoa está entupida, não entra nada. Mas, no discipulado, eu já falei tanto, e a pessoa concordou comigo, e continuou do mesmo jeito. Eu falo tanto com ela. Quem está entupido não ouve. Quem está entupido o quê? Não ouve. Deixa a pessoa desentupir, deixa ela falar, até a alma dela fazer assim, até a alma fazer o quê? É ou não é? Eu estava conversando um tempo, nem me lembro muito, com um homem, foi muito interessante, e aí essa história até um pouco corriqueira, ele falando, meu casamento, que também, minha mulher, é assim, a mulher, confusão, foi falando, e eu perguntando por mim, mas será que é só ela? Perguntei, mas não falei nada, tem que deixar a pessoa despojar. Aí ele foi despojando, falou na mulher, falou assim, ô pastor, eu sou uma pessoa complicada, não é? Precisamos ter tempo para as pessoas, tempo, como Jesus, tempo para as pessoas, ouvir, ovelhas, tempo para as pessoas, deixa elas entupir, fala. Ele despojou, precisamos aprender a despojar, e quando alguém despojar, deixa ela despojar. Pega a agenda, coloca na ponta assim, levanta a agenda, dá um bico nela de vez em quando. Agenda das coisas, dedicar às pessoas, as pessoas que Deus tem nos confiado. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, cuida, ama minhas ovelhas. Despojar, é despojar. Se queres, pode curar-me, porque não aguento mais. Eu não aguento mais essa história. Eu não aguento mais carregar isso. Aquela lepra era apenas uma explicitação da sua lepra interna. E queridos, essa lepra interna está dentro de nós, está em nós. Precisamos de cura. Enquanto há fôlego de vida, há cura. Nós precisamos de cura. Qual foi a reação de Jesus? Fale comigo, a compaixão traz o amor e o céu à terra. Diz o texto, e Jesus, versículo 42, Jesus cheio de compaixão. Sabe o que é isso? Cheio. Outra versão fala, a revista atualizada, fala assim, e levado pela compaixão. Me parece que a linguagem hoje é assim,
impulsionado pela compaixão. E aqui diz NVI, cheio de compaixão. Sabe o que é compaixão? É sentir a dor de Deus. A dor que Ele sente para os outros é sentir a mesma dor. Compaixão. Tem um texto na Bíblia que diz claramente: Jesus chorou, sim ou não? João 11. Mas em todo o ministério de Jesus, só foi aquele momento que Ele chorou? Chorou, né? Mateus 9, Ele vendo as multidões, milhares de pessoas, multidões, plural, não uma, multidões, Ele teve compaixão delas, porque as pessoas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem cuidado, sem pastor, feridas. Uma ovelha sem pastor é vulnerável, ataques a feridas, humilhações. Eu entendo quando ele diz que ele teve compaixão daquelas pessoas. Por que compaixão? Eu olho para aquele texto, olho para a intimidade daquele texto, e entendo que Jesus não chegou na muvuca e ficou ouvindo, até que ele era muito bom para ouvir o despojar das pessoas, mas parece que ele olha para as pessoas assim, e ele faz uma leitura da alma das pessoas. Nós temos que ter essa sensibilidade de ver a alma das pessoas, e dá para ver vocês, amém? Ele viu a alma das pessoas e ele chorou. Compaixão, ele chorou. Ali ele chorou. Diz o texto que quando o homem falou assim: se pode, aquele homem leproso aos pés, ali despojando, ele cheio de compaixão, ele chorou, gente. Um pastor amigo, nós marcamos encontrar. Esse foi um dia especial na minha vida, nós marcamos encontrar, mas ele tem um coração tão imenso que ele marcou comigo e esqueceu e marcou com um jovem. Um jovem lá num momento complicado, difícil. E eu havia chegado um pouco antes, logo depois chegou o jovem. E aquele jovem começou a falar comigo que tinha um horário com o pastor. Eu falei: opa, então a prioridade é ele. Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. Deixa ele. Aí quando o pastor chegou: me perdoe. Eu falei: meu querido, não, pode conversar com o jovem, atenda. Aí aquele jovem me surpreendeu, falou: pastor Geraldo, estou te conhecendo agora, mas por favor, vem também, entra, porque eu acho que minha carga vai ser muito pesada para o pastor aqui. Aí o meu amigo bateu assim: então venha. Aí eu entrei. Aquele jovem, naqueles dias ele tinha tentado suicídio. Lá num elevado, na sua cidade, ele, enfim, teve um livramento. E aquele jovem foi despojando, contando a história, contando aquelas tragédias da sua história, abandono do pai, um espírito de orfandade. Meu Deus, foi contando tantas vezes, contando. E eu fiquei assim. E o meu pastor amigo aí, como que ele vai aí? Vamos ver. E o jovem foi, parece que ele estava parando, subia de novo, até que no momento ele... Eu falei assim: agora vem uma palavra do céu. Aí aquele pastor abraçou aquele jovem e começou a chorar. Foi chorando. Ele chorou mais do que aquele jovem, meu. E chorou, e eu vi um espírito bem da minha época assim, internado, ternão, batista, né? Eu pensei assim: alguém aqui tem que ter equilíbrio, bom senso agora. O jovem chorando, o pastor chorando. Alguém agora tem que ter uma palavra para trazer o equilíbrio ao ambiente. Aí o Espírito Santo: ei, eu quero você assim daqui para frente. Meu primeiro atendimento pós esse: Deus, eu tenho que chorar hoje. Me dá uma unção de Hollywood aí.
Que vermelho. Aí a pessoa contava uma história assim muito terrível. É mesmo, irmão? Como foi isso? Fala mais. Eu queria entrar no clima, mas Jesus venha. Aprender a chorar. Compaixão. Ter tempo para as pessoas. Chorar com as pessoas. Ouvir as pessoas. Jesus, o bom pastor, nosso exemplo, tão digno de ser copiado. Ele, eu posso ver ele aqui. Ele tinha lá um gestor, um administrador do ministério dele, simplesmente Judas Iscariotes. E quantas vezes ele foi provocado e tentado a tomar administração comigo porque ele está roubando. Eu imagino Jesus assim: pai, toma conta desse menino aí, porque eu vou amar sempre, e vou amar até o fim, vou amar até o fim. Mas isso aí não vai me desviar de cuidar de pessoas, ativar pessoas. Sabe, nós não temos um chamado, nós não temos um ministério de mudar pessoas, de transformar pessoas, sim ou não? Nós não temos um chamado. Quem vai mudar é Deus, é o papai. Amém? Ora, qual é o meu chamado, o meu ministério? O meu ministério é derramar a vida nas pessoas. Mas se elas não estão mudando, continuar derramando. 5 anos se passaram, a pessoa não mudou nada, mas eu vou continuar derramando vida sobre ela. Isso traz um conforto para o meu coração de discipulador, amém? Mas ela não mudou nada. Eu falo, ela continua do mesmo jeito, mas o seu ministério não é de mudar, é de derramar. O ministério de Deus que é de mudar, mas o meu ministério, o seu, é de derramar. Como Jesus amar e amar até o fim. Chorar. Ouvir. Estar junto. Converter o nosso coração às nossas ovelhas, nossos filhos, compaixão. 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 Jesus teve compaixão e ele ouviu. Aquele homem chegou para ele leproso, um estranho, de imediato, de súbito, compulsivamente chorando, cheio de dores, e ele não falou nada. Aquele homem ajoelhou, ele não falou nada. Aquele homem despojou, ele não interrompeu. Quando aquele homem terminou de despojar, ele cheio de compaixão, ele falou a sua primeira palavra. Lembra que o pedido daquele homem: se queres, pode curar-me? E Jesus disse a primeira palavra: quero. Eu quero. Eu quero. Eu vou curar você. Eu não suporto mais te ver desse jeito. Eu não aguento. Eu quero. Diz que ele estendeu a mão. Ninguém faz isso com um leproso. Alguém que não tem jeito mais. Ele estende as mãos, diz o texto, que ele toca. Naquela hora, eu imagino aquele homem. Eu não sei nem o que é isso, alguém me tocar. Eu só vejo dedos apontados para mim, agora tem uma mão.
me tocando. Por que Jesus, todo-poderoso, majestoso, amável, poderoso, não disse assim: saia enfermidade, saia dor da alma, saia? Não, ele podia ter feito isso sim ou não? Mas por que ele tocou? Porque a linguagem da alma, ele entendeu a linguagem da alma. A alma precisava de toque. O nosso espírito, ele é alimentado pelo quê? Nosso espírito é alimentado pelo Pai, amém? Por Deus, pela sua palavra, amém? O que alimenta o nosso corpo? E o Deus da paz os santifica, espírito, alma e corpo, tornando-os irrepreensíveis até a volta do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. Espírito, alma e corpo. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. O que alimenta o meu corpo? O que alimenta o meu corpo é dormir bem, alimentar corretamente, fazer bons exercícios. Mas o que alimenta a alma? Relacionamentos. O alimento da alma é relacionamento. Pastora Priscila, abraço, é inclusão. Eu te aceito, eu te amo. Um avivamento de abraço nessa casa, amém? Os homens abraçando as mulheres com paz. Uau! Recebe? Manifestando o coração de Deus. Por isso que Jesus estendeu as mãos e tocou. Não é dar uma ordem, não é dar uma palavra, é tocar. Ele toca. Seja purificado. Esse é um tempo que nós vamos estar recebendo aqui muitos toques do Senhor. Toques. A toque. Toques do Senhor. E Jesus esqueceu que ele tinha ouvido uma pregação do pastor Eibe. É uma brincadeira minha, né? Ele esqueceu a pregação que ele tinha ouvido do pastor Eibe. E falou assim: menino, meu lindo, meu filho, paixão, lindão, fofo, pele nova. Alma nova, curadaço. Boquinha de siri. Não fala nada com ninguém. Qual foi o sermão que Jesus esqueceu? Ovelha sadia sempre dá cria. Diz o versículo 43, ele recebeu a ordem de Jesus e saiu loucamente, quebrando lei. Continuou quebrando, falando para todo mundo do amor, da graça, da compaixão. Alguém chorou comigo. Alguém chorou comigo. Amém? Alguém me recebeu, alguém me viu não como leproso, não como complicado, não como problemático, alguém me viu como pessoa, como ovelha, como filho. Isso cura. Amém? Quantos recebem essa palavra? Você pode ficar em pé. Vamos adorar Jesus. Você pode entender essa palavra e receber essa palavra? Me perdoe, mas hoje eu estou chorando. Hoje eu não estou com aquele fogo pentecostal que eu tive a última vez, vocês lembram? Minha esposa falou assim: o que é isso? Minha esposa, depois daquela conversa, falou assim, chegamos, fomos deitar, ela falou assim: eu quero esse avivamento aqui. Uau! Eu precisava de alguma coisa para driblar minhas lágrimas.
Lembrei dela, né? Fonte de alegria da minha vida. Jesus, nós vamos continuar te adorando agora, mas Jesus, eu queria te pedir uma coisa. Toca. Vai tocando. Derrama teu amor sobre nós, papai.